Então, primeiro vamos ver o que seriam tabelas de páginas hierárquica. Então, aqui a gente vai estar dividindo o espaço de endereçamento lógico em várias tabelas de páginas. Então, inicialmente a gente viu que o espaço de endereçamento lógico a gente só tinha uma única tabela de página. Então, nessa ideia de páginas hierárquicas, a gente vai aumentar a quantidade de níveis de tabelas de páginas. Então, a gente vai ver primeiro um exemplo simples para dividir a tabela em 2 níveis, para a gente entender como é que funcionaria. Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria utilizar a tabela de páginas em 2 níveis. Então, aqui na esquerda, por exemplo, a gente vai ter o nosso espaço de endereçamento lógico, e aí o endereço lógico ele seria dividido para estar tendo o número da página que seria utilizado para acessar a linha da tabela de páginas. Então, essa primeira tabela de páginas seria o primeiro nível que a gente viu. Ele seria aqui essa Outer Page Table, seria a tabela de página externa. Só que aí, ao invés de a gente ter no campo da tabela de página o frame correspondente à memória física, a gente vai ter o endereço base para uma outra tabela de páginas que se encontra no segundo nível. Então, repare aqui que no momento que a gente acessar uma linha da tabela de página externa, a gente vai ter agora um novo endereço para uma outra tabela de páginas aqui no segundo nível. Então aqui, por exemplo, nessa segunda linha, você teria um endereço agora para essa segunda tabela de páginas. E aí depois que a gente acessa essa segunda tabela de página, agora a gente vai ter um novo número de página lógica para estar acessando essa segunda tabela. Então o endereço lógico ele vai ser dividido em 3 partes. A gente vai ter a primeira parte que vai ser o número da página lógica para a primeira tabela, a segunda parte vai ser o número da página lógica para a segunda tabela e a terceira parte vai ser o offset, como tem normalmente. Então repare que o primeiro número de página, a gente vai selecionar a linha da tabela de página externa e o segundo número de página, a gente vai selecionar a linha dessa segunda tabela de página, que é a página interna. E aqui nesse exemplo a gente selecionou essa linha. Então aqui nessa segunda tabela de página a gente vai ter diretamente qual que é o número do frame, qual que é a página física para a gente compor o endereço físico. Então aqui ele vai ter o endereço 708, a gente vai somar com o offset, como a gente fazia com somente uma tabela de página, e aí a gente vai estar acessando a nossa memória principal, o endereço 708. Então, nesse esquema, repare que cada linha da primeira tabela de página externa vai estar apontando para uma tabela de páginas diferente. Então, a gente vai ter um grande número de tabelas de páginas aqui no segundo nível, só que essas tabelas de páginas elas vão ser menores. Então, vamos ver um exemplo mais prático para a gente enxergar o benefício de você ter uma tabela de página em 2 níveis, ao invés de ter uma tabela de página em um único nível. Então vamos considerar o endereço lógico em uma máquina de 32 bits com tamanho de página de 1 KB. Então como que a gente dividiria se fosse em um único nível? Então 32 bits, o que a gente faria? Então numa máquina de 32 bits, para a gente determinar a quantidade reservada para o número de página, a gente precisa subtrair a quantidade do tamanho da página. Então 1 KB ele vai ser igual a 2 elevado a 10. Então a gente precisa de 10 bits para estar endereçando uma página de 1 KB. Então o restante que sobrar vai ser o número de página. A gente vai pegar 32 bits menos os 10 bits do tamanho da página. Então o deslocamento da página, o offset, ele vai ter os 10 bits para estar endereçando todos os bytes correspondente a 1 KB da página e o restante para completar os 32 bits vai ser utilizado para a gente obter o número da página lógica e poder mapear. Então assim seria a forma de a gente estar definindo o tamanho do número de páginas considerando uma tabela de páginas de um nível. Então se a gente tiver um número de páginas agora de 2 níveis, como é que seria? O deslocamento ele vai ser o mesmo. A gente sempre vai estar querendo, por final, acessar algum dos bytes de alguma página. Então ele sempre vai ser mantido. Então, para a gente começar a dividir em outros níveis, a gente vai sempre utilizar o número da página lógica definido inicialmente. Então, a gente vai pegar esses 22 bits e vamos quebrar ele a quantidade de níveis de páginas que a gente vai querer suportar. Então, nesse nosso exemplo aqui embaixo, a gente vai pegar esses 22 bits e vai dividir da segunda forma. Então, agora, para acessar o primeiro nível, a gente vai estar utilizando
12 bits, que vai representar o número de páginas, e o restante, os 10 bits, ele vai ser utilizado para fazer o deslocamento na segunda tabela de páginas. Ele vai ser um novo número de páginas para a tabela mais interna. Então, nesse esquema, como é que ficaria? A gente vai ter o formato de endereço dessa forma. Agora, o endereço lógico de 32 bits, ele vai ser dividido em 3 partes. Então, aqui a parte P1 vai ser o primeiro número de página para a tabela mais externa, a tabela de primeiro nível. Vai ser reservado aqui 12 bits para essa primeira tabela. O segundo campo, P2, ele vai ser o segundo número de página, que vai ser reservado agora a 10 bits. E o terceiro campo vai ser o offset, que vai ser aqui o campo D, que vai ter 10 bits. Então, repare que os dois primeiros campos, eles correspondem ao número de páginas. Cada um uma tabela de página em níveis diferentes. Então, o P1 ele vai ser o índice da tabela mais externa, P2 vai ser o índice da segunda tabela que vai ser acessada através de um endereço armazenado à tabela de página do nível 1. Então, aqui como é que seria o esquema de tradução? A gente vai ter a tabela externa, tabela de primeiro nível, a tabela de segundo nível e aqui a memória principal. Então, primeiro, a gente vai ter o nosso endereço lógico, a gente vai estar utilizando o primeiro campo do número da página. Vamos estar utilizando o P1. Então, o P1 vai ser utilizado para estar acessando a primeira tabela, selecionando essa linha. Essa linha vai ter o endereço base de alguma tabela de página, então a gente vai pegar esse endereço base, acessa a tabela de página e vamos utilizar o P2 como índice. Feito isso, a gente vai estar acessando essa linha da segunda tabela de página. E aqui, sempre no último nível, ele vai conter qual que é o número do frame, qual que é o número da página física para formar um endereço físico e a gente utilizar ele para acessar o dado na memória principal. Então, aqui a gente vai estar formando o endereço físico, somando aqui com o campo de offset, e aí a gente vai estar acessando a página física armazenada na memória principal. Então, agora a gente vai ter essa etapa a mais, né, essa consulta a mais à tabela de página. Então a gente pode perceber que quanto mais níveis a gente tiver, mais acesso da memória principal a gente vai precisar fazer. A gente tinha visto que com um nível a gente precisava de 2 acessos à memória principal. Agora com 2 níveis são 3 acessos à memória principal. O primeiro para consultar qual que é a primeira tabela de página, o segundo para buscar o valor na segunda tabela de página e o terceiro para acessar a memória principal de fato usando o endereço físico.